Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje estou aqui com vocês para apresentar três formas, né, de receber dividendos aí todos os meses. Vou trazer dicas, né? Vou mostrar aqui como a gente faz para conseguir receber dividendos todos os meses. E claro, deixo o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. O que é importante comentar antes, né, pessoal? Eu vou passar dicas aqui de como montar uma boa carteira, né, e os três principais investimentos para a gente receber todos os meses aí proventos. Mas eu lembro sempre, né, que receber dividendos todos os meses é consequência de montar uma boa carteira e não o contrário, né? Porque o que a gente vê? Muitos investidores, eles querem montar a carteira focado lá no que o ativo está pagando de dividendos e não no quanto ele pode pagar de dividendos e a forma que ele paga o dividendo, né? Tanto que tem gente que monta a carteira e olha só o yield, não sabe se aquele ganho foi recorrente ou não, simplesmente vai lá e olha o yield, isso para ações, para fundos imobiliários é bastante comum, tá? Quando a gente fala de ações, pessoal, vale a pena comentar também das stocks, né? Hoje nós temos o mercado americano como uma bela opção para comprar ativos estrangeiros, né? Lembrando que a gente pode comprar via BDRs ou pode comprar via estoques também, tá? O bolsa, pessoal, nós temos poucas ações, né, que pagam dividendos todos os meses, tá? Hoje nós temos três aqui na B3, lá fora eu desconheço, mas nós temos três, né, que é Banestes, Itaú e Bradesco. Ou seja, a gente não vai colocar só essas ações na carteira porque elas pagam dividendos todos os meses. Porém, pessoal, a gente pode montar uma carteira sim que a gente vai receber dividendos todos os meses. Então, não se atenham muito à quantidade de pagamentos que a empresa faz, né, ou só o yield. A forma que ela vai pagar vai variar. Tem empresa que paga ótimos dividendos, mas paga uma vez por ano só. Não vou deixar de comprar uma empresa, né, dessas só para comprar outra, porque a outra paga mais vezes, né? A gente tem aqui na nossa carteira, esse aqui é o nosso mapa dos dividendos, a nossa carteira de dividendos. Tem ações aqui que pagam praticamente todos os meses. Então a gente consegue fechar todos os meses e a carteira vai pagar dividendos todos os meses. Obviamente vai variar, né? Mas a gente vai conseguir ter uma média anual bastante interessante. Então, outra dica é anualizar, tá? Não tentar ficar pegando, todos os meses eu tenho que receber X% em ações. Tem alternativas mais interessantes para quem efetivamente precisa de uma renda, entre aspas, mais fixa todos os meses do que ações, né? Mas ações a gente tem a oportunidade sim de receber cada vez mais à medida que as empresas vão crescendo também, tá? Aí muita gente comenta, poxa, Thiago, mas por que comprar ativos no exterior se as empresas brasileiras pagam mais? O que a gente não pode esquecer, pessoal? Que o dividendo ainda não é tributado aqui no Brasil e lá fora já é, tá? Então as empresas lá fora fazem muita recompra de ações, né, que vai diminuir a quantidade de ações. E outra, quando a gente pensa de forma global, pessoal, o que acontece? Eu vou receber dividendos em dólar, que é a moeda mais forte, eu vou ter um maior equilíbrio da minha carteira, quando a economia local não está bem, a economia de outros países pode estar bem, ou seja, esse é um dos principais motivos que a gente apresenta resultados bem acima da média, talvez os melhores resultados do mercado, porque a gente monta a carteira pensando no todo e pensando no longo prazo, não pensando só no mês que vem, tá? Isso é bastante importante. Nós temos, por exemplo, aqui na nossa carteira, uma empresa que foi fundada em 1892, né? Eu não vou falar aqui em respeito aos nossos clientes, mas ela foi fundada em 1892 e há 30 anos consecutivos ela aumenta pagamento de dividendos. Pô, olha a maturidade dessa empresa, a maturidade desse mercado em relação ao mercado brasileiro, por exemplo. Há 30 anos essa empresa ela aumenta o pagamento de dividendos. Ou seja, é fantástico, né? Eu não posso abrir mão disso pensando no longo prazo, tá? Outra coisa que muita gente esquece é o yield on cost, né? O pessoal fica tão focado no dividend yield que esquece que ao longo do tempo, se eu comprar uma empresa que gera bastante caixa, a tendência é que ela vá aumentando a lucratividade dela e que ela aumente o pagamento de dividendos, tá? Então eu não posso ficar só focado no yield do ano ou dos últimos 12 meses, mas sim o quanto aquela empresa, aquela ação ou aquela carteira vai gerar em relação ao início da carteira. Eu tenho aqui, por exemplo, a nossa carteira de dividendos, né? E em 2023 ela pagou 21,41% em relação ao início da carteira. Na média, ela pagou 23%.
Ah, o ano passado foi um pouquinho abaixo, foi abaixo de 2022. Faz parte, isso aí vai variar, né? Mas imagina receber 20% em relação ao preço que a gente pagou, tá? Então a gente pode sim montar uma carteira, né, focando nessa questão de dividendos, né? Não vou ficar que nem um maluco, como eu falei, ah, não, tem que pagar todos os meses, né? Pelo contrário, mas que me gere bastante pagamento de dividendos. E aqui, para vocês terem uma ideia, é a nossa calculadora de dividendos mensais. O que nós fizemos aqui? Pegamos uma aplicação simulada de 50 mil e o quanto a gente teria de retorno de dividendos se a nossa carteira de dividendos render nos próximos 10 e nos próximos 20 anos o que ela rendeu desde 2017. Lembrando, né, pessoal, retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas aqui a gente está pegando uma rentabilidade que aconteceu, tá? Em 10 anos, eu teria investido 50 mil, teria 363, e em 20, 2 milhões 644. Considerando o quanto a carteira vem pagando de dividendos anualmente, e dividindo por 12, né, só para a gente ver quanto é que seria por mês, seria em 10 anos R$ 2.800 e em 20 anos R$ 20.300. Né? Então é bem factível isso aqui, né? A carteira pode, inclusive, render até mais. Tá? Então, investimento em ações, stocks ou BDRs ou lá fora é bem interessante, sim, pensando em pagamento de dividendos mensais. Os fundos imobiliários, né, pessoal? Os fundos imobiliários eles têm que distribuir até 95% do lucro de forma semestral, mas aqui no Brasil já é bastante conhecido, aí os fundos já são conhecidos por pagar todos os meses. Os REITs lá fora, né, que são os primos americanos dos fundos imobiliários, eles têm uma estrutura muito mais de empresa do que de fundo imobiliário, tanto que os REITs estão, por exemplo, lá no S&P 500, né? Então eles têm um CNPJ mais diferenciado nesse sentido. Aí sempre vem as mesmas dúvidas. Poxa, mas por que eu vou comprar um REIT lá, por exemplo, se ele paga em fevereiro, maio, julho e outubro, e não vou comprar um fundo imobiliário se ele paga todos os meses? A mesma coisa, pessoal. Tem que pensar em diversificação, ter ativos em moeda forte, trazer maior equilíbrio para a carteira, e com isso a gente também acaba alcançando aí maiores resultados ao longo do tempo. Fora que o mercado lá, pessoal, se para ações já é diferenciado, para fundos imobiliários, então, nem se compara. A gente tem, por exemplo, dentro da nossa carteira, um REIT bastante conhecido, eu não vou falar, logicamente, o nome aqui em respeito aos nossos clientes, mas que tem nada mais, nada menos que 4.600 imóveis logísticos no portfólio dele. Ele tem presença em 20 países e opera em 4 continentes com 92 milhões de metros quadrados, né, de área. Ou seja, é o maior do mundo, né, da categoria de imóveis logísticos. Ele vale hoje em bolsa em torno de 121 bilhões de dólares, enquanto todo o mercado de fundo imobiliário brasileiro vale 220 bilhões de reais. Ou seja, um REIT vale bem mais do que todo o mercado de fundo imobiliário brasileiro. Então a gente tem que levar isso em consideração, né, a segurança e a qualidade desses investimentos que a gente consegue lá fora, e por isso que a gente não pode abrir mão disso também. E antes de falar a respeito do último tipo de investimento, eu quero, né, só tem aqui antes, já estava me esquecendo, a gente fez o mesmo exercício aqui com a carteira de fundos imobiliários, projetando os ganhos desde o início da nossa carteira, uma aplicação aqui de 100 mil, né, considerando que imóveis hoje, como é que eu vou comprar um imóvel com 100 mil? Né? A gente não tem nada contra quem investe em imóveis, mas o investimento em fundo imobiliário ele é bem mais tranquilo, é bem mais barato, né, vamos dizer assim, do que comprar o imóvel. Mas eu teria acumulado em 10 anos 345 mil, que daria 2.700 de dividendos, e em 20 anos 2.644, que daria 9.312 por mês. Ah, Thiago, então eu vou colocar tudo em ações porque vai pagar mais. A gente não sabe se vai pagar mais, a gente não pode esquecer que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Aí tem que ver o perfil de cada investidor. O fundo imobiliário, o fluxo vai ser maior do que em ações, mas empresas tendem a valorizar mais do que imóveis, até porque empresas têm imóveis também. Então o investidor tem que ver isso. Ah, eu não gosto de imóveis? Não vai investir em fundos imobiliários. Ah, eu não gosto de ações? Pode investir só em fundos imobiliários, não tem problema. Tá? Mas é uma outra alternativa interessante. E aqui, esse indicador é esquecido, o yield on cost na carteira de fundos imobiliários. O ano passado foi 14,79% em relação ao início da carteira, e a média anual tem sido 17,29%. E aqui sim, né, pessoal, o presente que eu quero dar para vocês, aqui para quem ainda não
baixou o nosso relatório grátis, onde investir em 2024, vale a pena baixar o material bastante completo, tá? E também temos a opção de renda fixa, né? Tem uma frase que foi dita o ano retrasado pelo Samuel Pessoa, que o Brasilzão, velho de guerra, é o paraíso da renda fixa, né? Ou seja, isso aqui é uma verdade sempre, né? O Brasil é um dos melhores lugares, se não o melhor, para investir em renda fixa, porque ele tem segurança, né? Ah, Thiago, mas e se eu comprar um título público e quebrar? Hoje é quase impensável um negócio desse. Então é um dos melhores lugares, se não o melhor, né, em termos de risco-retorno para aplicar em renda fixa. Tanto que a gente fala, poxa, não vale a pena investir em renda fixa lá fora, né? Normalmente, fora do Brasil, os títulos que pagam mais de renda fixa são os títulos brasileiros negociados lá fora. Eu poderia até comprar em dólar, ok? Mas aqui a renda fixa é fantástica, iniciando aí pelo Tesouro Nacional. E a gente tem alternativas, sim, né, de recebimento mensal. Isso aqui eu estou falando de recebimento em conta. Não é que o título ele vai valorizando, tá? É recebimento em conta. A gente tem algumas debêntures, que são fundos de debêntures de infraestrutura que são negociados em bolsa. Também não vou falar eles aqui em respeito aos nossos clientes. Esse tipo de investimento comercialmente ele não é tão comentado, mas a gente está há bastante tempo recomendando e é um investimento fantástico, porque ele não tem imposto de renda no pagamento mensal e, além disso, ele não tem imposto de renda na venda da cota, que é negociada em bolsa com liquidez diária. Não precisa esperar. Claro que vai variar a cota, né? Mas a gente não precisa ficar esperando 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não, todos os dias a gente pode ir lá comprar e vender essas cotas. E a carteira é bastante diversificada desses fundos e são atreladas à inflação, ou seja, eu tenho essa proteção aí, normalmente paga IPCA mais alguma coisa, os títulos dessa carteira. E eu tenho aqui 2 títulos que nós recomendamos. Aqui nós temos o yield, né, o quanto pagou no final de dezembro de 2023, 1,39, o outro pagou 1% sem imposto de renda, e aqui o yield on cost, né, que é o nosso indicador esquecido, um pagando 1,15 e o outro pagou 1,42 em relação à nossa primeira recomendação, sendo que aqui a volatilidade vai ser menor ainda, tá? A gente vai receber um fluxo gigantesco de pagamento de dividendos aí todos os meses. Esse tipo de título a gente recomenda em todas as nossas carteiras diversificadas e também na carteira de renda fixa. E olhem como a gente pode montar, né? Pode ter numa carteira só esses títulos de renda fixa, fundos imobiliários e REITs, e pode ter também ações e estoques, e a gente pode ter uma carteira que vai todos os meses aí pagar uma quantidade generosa, né, de dividendos para quem gosta de recebê-los. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, tem as assinaturas da Capitalizo, né, pessoal, vocês podem acessar ali, e aqui na parte de resultados todas as nossas estratégias, né, no relatório de performance, incluindo a nossa carteira de dividendos e a carteira de fundos imobiliários, tá? Eu lembro que aqui na Capitalizo, né, pessoal, tudo é feito de maneira independente, transparente, focado no resultado de vocês e que nós temos o melhor atendimento do mercado. Então, dúvidas, mandem um e-mail para o contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, agora mesmo mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!